Olha a pergunta. Pastor, Jesus mudou a lei de Moisés? Meu querido, essa é uma pergunta muito importante, porque algumas pessoas pensam que Jesus veio simplesmente cancelar tudo que estava no Antigo Testamento. Não é assim. Outras pessoas acreditam que o cristão ainda precisa obedecer integralmente a todas as leis dadas a Israel. Mas o que a Bíblia realmente ensina a respeito disso? Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é importante, é imprescindível, é necessário ouvir o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. O texto principal está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, onde Jesus declarou: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Esta palavra abrogar significa abolir, anular, revogar, cancelar ou mesmo tornar sem efeito. Jesus afirma que ele não veio fazer isso. Ele diz que veio cumprir a lei. Aliás, ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei. Afinal, eram 613 preceitos. 613. Foi o único capaz de cumprir todos eles. Só Jesus. Ser humano nenhum conseguiu cumprir a lei. Jesus estava dizendo: eu não vim destruir ou invalidar aquilo que Deus revelou na lei dos profetas. Eu vim levá-lo ao seu cumprimento. Essa declaração é fundamental. Jesus não disse, eu vim destruir a lei. Ele disse, eu vim cumprir. Só ele conseguiu cumprir tudo. Mas o que isso significa? A lei de Moisés, ela fazia parte da aliança de Deus com Israel. Na lei havia mandamentos morais, leis civis para organizar a nação e também leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios, sacerdócio, alimentos, purificações e também festas religiosas. E muitas dessas coisas apontavam profeticamente para Cristo. Os sacrifícios de animais, por exemplo, apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. No livro de Hebreus 10, versículo 1, diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, Hebreus 10, 1, a lei era como uma sombra, apontando para algo maior. E quando Cristo ele veio, aquilo que era sombra encontrou o seu cumprimento total. Pense no Cordeiro. O Cordeiro oferecido no Antigo Testamento. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Isso significa que Jesus não simplesmente ignorou o sistema de sacrifícios, de forma alguma. Jesus cumpriu aquilo que os sacrifícios representavam. E por isso, hoje, não oferecemos animais pelos nossos pecados. Cristo ofereceu um sacrifício perfeito e definitivo. Ninguém mais precisa oferecer sacrifício de animais, porque o sacrifício de Cristo era perfeito. Mas isso significa que os princípios morais de Deus desapareceram? A resposta é não. Jesus não ensinou que agora poderíamos matar, adulterar, roubar, mentir ou abandonar o amor ao próximo. Na verdade, em muitos momentos, Jesus levou o princípio moral da lei ainda mais profundamente. A lei dizia, não matarás, mas Jesus ensinou que até o ódio injusto no coração precisa ser tratado. A lei dizia, não adulterarás. E Jesus mostrou que o pecado também
pode começar no coração e também nos pensamentos do ser humano. Ou seja, Jesus não tornou a vida cristã moralmente mais frouxa, de forma alguma. Ele mostrou a profundidade da vontade de Deus. Há outra verdade muito importante aqui. Que verdade é essa? O cristão não está debaixo da lei de Moisés, como no sistema da aliança, mas está debaixo da nova aliança em Cristo. Paulo afirma lá em Romanos capítulo 6 e o versículo 14, o que Paulo diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo diz isso lá em Romanos 6,14. Mas atenção, estar debaixo da graça não significa viver sem princípios. Graça não é licença para pecar. A própria graça transforma o coração e nos ensina a viver de maneira santa. Jesus resumiu a vontade moral de Deus em 2 grandes mandamentos. 613 preceitos e mandamentos foram resumidos em apenas 2. Isso está em Mateus 22, 37 a 39. Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Aqui está o centro. Olha bem, quem ama verdadeiramente a Deus não deseja viver em rebeldia contra Ele. E quem ama o próximo não deseja roubar, não deseja matar, não deseja enganar ou destruir, porque ama seu próximo. Portanto, podemos dizer assim, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la e inaugurar uma nova aliança. As leis cerimoniais, elas encontraram cumprimento em Cristo. As leis civis pertenciam à Organização Nacional de Israel. Era para Israel, não para nós, não é para os gentios, era para Israel. E os princípios morais revelam verdade sobre o caráter santo de Deus, que continua importantes para a nossa vida. Não mudou e nunca vai mudar. A lei moral é eterna. Por isso o cristão ele não deve perguntar apenas: isso está escrito na lei de Moisés? A pergunta principal deve ser: como esse princípio é cumprido e ensinado à luz de Jesus e à luz da nova aliança? E aqui está uma aplicação importante. Algumas pessoas, elas querem voltar ao Antigo Testamento para escolher determinadas regras, mas ignoram outras regras. Outras pessoas fazem o contrário. Dizem que, porque estamos na graça, qualquer mandamento moral perdeu a importância. De forma alguma. Os dois extremos são perigosos. Nós precisamos ler toda a Bíblia olhando para Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a lei. Cristo é o centro. Cristo é aquele que nos mostra como devemos viver diante de Deus. Cristo é referência para tudo. Então, Jesus mudou a lei de Moisés? Qual que é a resposta? A resposta mais correta é: Jesus não simplesmente mudou ou destruiu a lei, ele a cumpriu e estabeleceu uma nova aliança, na qual nós vivemos pela graça, conduzidos pelo Espírito Santo e obedecendo à vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. E fica aqui uma pergunta para você. Você está tentando se relacionar com Deus apenas através de regras? Ou permitiu que Cristo transformasse o seu coração?
Porque o Evangelho não é apenas uma mudança de normas, de forma alguma. O Evangelho é uma transformação de vida. E se esta mensagem falou o seu coração, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com alguém que também tem dúvidas sobre esse assunto. Acione o sininho para que mais vídeos cheguem até você. E se inscreva. Escreva aqui nos comentários qual a outra pergunta bíblica você gostaria que nós respondêssemos. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!